Gente, saudar aqui meu amigo ex-prefeito, o Evaldo, os candidatos a deputado estadual, Dr. Francisco, o Ed, cumprimentar o Ibaçaí, o Maurício, e dizer que eu fiquei aqui numa situação extremamente complicada, porque... Silêncio, pessoal, por favor. Eu estou com a língua coçando para falar sobre uma série de temas, mas todas as perguntas que foram dirigidas dizem muito mais respeito ao Dr. Paulo Souto, que vai ser o governador. É ele que vai ter a caneta na mão para propor as soluções e implementar as soluções para as questões que são colocadas. E eu fico com um certo receio de abordar determinados temas que não são da minha alçada, e daqui a pouco o Paulo Souto ficar zangado comigo. Portanto, eu vou deixar para que ele aborde as questões de forma mais objetiva. Mas me permitirei fazer alguns rápidos comentários sobre alguns dos temas que foram colocados. Por exemplo, essa questão da ponte Salvador-Itaparica. Eu acho que esse é um tumor que nós temos que furar logo para que essa discussão não seja travada permanentemente, de forma emocional. Qual é a grande crítica que eu tenho a ponte, que acho o equipamento absolutamente fundamental se condições tivermos para efetivar? É que o governo da Bahia, o atual governo, terminou transformando essa questão da ponte Salvador-Itaparica numa bandeira eleitoral. Esse assunto foi prometido ao Estado lá atrás, numa visita que o presidente Lula fez à Bahia, em que declarou que, atendendo um pedido da atual primeira-dama do Estado, na noite, no jantar, estava anunciando a ponte Salvador-Itaparica. A partir dali, sofregamente, começa a se fazer projetos, isso, aquilo, outro. Isso é muito próprio do atual governo. Coloca maquete, vocês devem ter visto maquetes lindas, maquetes eletrônicas, de computador e tal, e dá como isso está pronto. Como eu estou falando aqui para empresários, pessoas que estão habituadas a tratar de números, a fazer contas, eu acho que o grande tema dessa ponte que nunca foi tratado, a questão da engenharia financeira. Nós estamos já nesse país muito acostumados a ver obras gigantescas serem iniciadas. Se solta muito foguete, se fatura politicamente e no meio do caminho para, jogando-se pelo ralo investimentos públicos e frustrando expectativas e sonhos. Eu acho que o primeiro desafio de quem quer dizer que vai implantar efetivamente esse projeto é apresentar de forma clara qual é a engenharia financeira. Fala-se no projeto de 7, 8 bilhões, eu converso com engenheiros que dizem que é muito maior do que isso. Tá bom, de onde vem esse dinheiro? De um projeto Greenfield aqui na ilha, onde você vai explorar questões imobiliárias, fundo imobiliário, recursos do Tesouro do Estado que não tem capacidade orçamentária para, por conta própria, construir um equipamento desse porte. É recurso da iniciativa privada, a que custo de pedágio futuro? Como é a engenharia financeira para a gente tratar desse tema? Evidentemente, e eu não tenho dúvida nenhuma, tenho conversado muito com o Paulo, se nós tivermos capacidade de apresentar e viabilizar essa questão financeira, quem pode ser contra a construção de equipamento desse? Quem é que pode achar que isso é algo que seja bom para o Estado? No entanto, eu creio, e Paulo poderá abordar sobre isso, na campanha de 2010, quando fui candidato a governador do Estado, eu me debrucei muito sobre esse tema. E fui muito convencido de que há uma alternativa, enquanto não se viabiliza efetivamente essa questão financeira para um projeto desse, que é aquela via litorânea margeando a Baía dos Santos. Passando ali para o Sabara, você duplicaria aquela via que tem ali, Santa Maria da Purificação, Sabara, construiria uma ponte ali no Paraguaçu, que é muito menor, e viabilizaria essa interligação. Evidentemente que passa também pelo governador do Estado chamar aos eixos essa concessionária da 324 e viabilizar ali uma terceira pista em cada lado da estrada, o que serviria de forma clara para desafogar aquela saída até determinado trecho. Mas esse é um projeto sobre o qual o Paulo haverá de se debruçar
tem capacidade, tem competência, tem equipe para se colocar como alternativa. Eu estou lançando apenas aqui ao debate, a essa troca de ideias que nós estamos fazendo. Outros temas eu poderia abordar, a questão da segurança pública, essa questão da saúde, que nós estamos vendo relatos absolutamente dramáticos. Você contou casos de senhoras, de mulheres da Bahia parindo em recepção do hospital. Eu vou lhe relatar algo que me comoveu bastante. E aí não é vergonha de ser médico, me permita essa divergência. É vergonha do sistema público de saúde que nós temos, sobretudo na Bahia. Não é da atividade nobre de exercer a medicina. Com Vitória da Conquista, nós fizemos uma reunião com cerca de 100 profissionais de saúde, a maioria médicos. E cada um foi relatando os dramas que estavam vivendo para implementar a saúde pública no Hospital Regional Vitória da Conquista. Teve um determinado momento, de uma forma absolutamente candente e emocionada, que um dos médicos pede a palavra e relata, Francisco, o seguinte caso: mesa de cirurgia de emergência, abre o abdômen do paciente para operar, e na hora de fechar, dirige a instrumentadora e pede linha. Não tinha linha para fechar. Isso não é questão de verba, e se precisa rediscutir o processo de saúde pública no Brasil. Um dos compromissos, se chegar ao Senado, é examinar a questão do saúde mais 10, ou ver o projeto de lei que lá foi apresentado pela Sociedade Médica Brasileira com o apoio do PSDB, que trata de você elevar o percentual de participação da saúde pública no PIB de cerca de 2-3% até 2015, 2018, enfrentando a questão do financiamento. Mas aí está embutido claramente uma questão referente à gestão de um governo que nos últimos 8 anos se especializou em fazer propagandas. Se não vejamos Santo Antônio de Jesus, eu acompanhei de perto isso e fico impressionado como é que o governo tem a disfarçatez de dizer que na Bahia construiu 5 hospitais, entre os quais o de Santo Antônio de Jesus. Esse hospital demorou 18 anos para ser concluído, inclusive com a participação minha diretamente como parlamentar, que aloquei emendas minhas para a construção desse hospital. Juntaí Magalhães alocou emendas para a construção desse hospital. Em determinado momento parou, o governo conclui, e a mim me parece, o senhor que é médico, que ele ainda está subutilizado. Poderia ter uma gestão eficaz e eficiente, um desempenho muito melhor, mas Paulo certamente se encarregará disso. Aqui foi dito que não deveríamos fazer manifestação política, mas o Hélio e o Francisco já romperam essa regra. O que me deixa à vontade para responder, então, a pergunta que me foi dirigida objetivamente, que é a questão do terreno que deve estar sob o comando do patrimônio da União. E o patrimônio da União deve ter cedido à Prefeitura de Santo Antônio de Jesus esse terreno com o caráter de utilização provisória. Evidentemente que alguns itens poderão ser adensados ao terreno, que facilitará uma negociação com o patrimônio da União, como, além de ser um espaço para as festas juninas e outros eventos que possam ser importantes para a cidade, ali se agregar alguns trabalhos de ordem social, que parece que já está aí, pelo que eu vi, a LBV ou a LBA, o que efetivamente facilita essa conversa, essa negociação com o patrimônio da União. Agora, eu já tive experiência, já resolvi casos como esse. E a solução desse está mais na mão de vocês do que na minha. Me elejam senador, porque eu lhes garanto que eu resolvo esse problema em Brasília. Portanto, isso posto, eu quero concluir sem antes me colocar à disposição para, se alguma pergunta mais específica queira ser me dirigida a respeito de qualquer tema da pauta e da agenda nacional, em qualquer área, sobretudo na área congressual, para que não invada inadvertidamente aquele espaço que vai caber ao governador Paulo Souto falar, mas estou aqui pronto para tratar de Código Penal, contribuição importante na área de segurança, desmilitarização de polícia militar, enfim, todos os temas da pauta, tanto na área de saúde, no que diz respeito ao financiamento, de propostas que transitam e tramitam no Congresso Nacional, poderemos falar. Mas me permitiria, em palavras finais, em breves palavras finais, chamá-lo a uma reflexão. Eu tenho dito isso de forma muito clara, muito incisiva nos palanques por onde ando. Eu tenho um sentimento claro, digo isso ainda
com mais gravidade, posto que falando a pessoas que têm uma responsabilidade, uma exceção, uma capacidade de formar opinião muito maior do que as outras, que nós vamos partir no próximo dia 5 de outubro, não apenas para uma eleição. Nós vamos para a escolha de um caminho. Escolha de um caminho. O Partido dos Trabalhadores foi um partido que se credenciou junto à sociedade brasileira e à baiana por conta de uma história belíssima construída de ser um partido voltado para o social, um partido que defendia bandeiras éticas, um partido que tinha muito a oferecer ao Brasil. É inquestionável que hoje, quando a gente olha, essa história se partiu, essa história se corrompeu, essa história se prostituiu. Digo eu com a autoridade de quem, em 2006, para enfrentar o grupo então comandado pelo senador Antônio Carlos Magalhães, aliancei com eles, porque achavam que naquele momento era uma alternativa de poder legítima. E a vida é sempre isso. Por vezes as pessoas me perguntam, mas você mudou de posição? Eu digo, olha, isso para mim é uma coisa que eu encaro com absoluta naturalidade. Eu não conheço ninguém que descubra que o tamarindo é azedo, se dele não provar. Acontece que a gente percebe hoje uma degradação total de valores que não são absolutamente caros. Não só do ponto de vista gerencial, do ponto de vista administrativo, mas do ponto de vista do exemplo. Essa última matéria que saiu na revista Veja, não sei se todos já viram, se não viram, sugiro que vejam, ela mostra que ponto de degradação chegou essa gente do PT. Isso do ponto de vista da moral política. Mas se você for do ponto de vista da administração, Francisco, o que você vê acontecer na saúde, o que nós estamos vendo acontecer na segurança pública, o que nós estamos vendo acontecer na cultura, o que nós estamos vendo acontecer na educação, os indicadores do IDEB caíram, a educação básica. Esse Estado deixou de ter um projeto educacional, esse Estado investiu tudo que nós tínhamos no projeto de alfabetização de adultos, o TOP, Todos pela Educação, cujos resultados não são verdadeiros, não aparecem, quando a prioridade como Estado com potencial da Bahia tem que ser a parceria com os prefeitos, eu volto para se tirar as creches do papel, tem que ser investimento na educação básica, na educação fundamental, para a formatação de uma geração que não precisa ser cliente do TOP, não precisa ser cliente de um programa de alfabetização de adultos, quando adultos se transformarem. Então, eu queria deixar essas reflexões para vocês, para que vocês se envolvam nessa reta final, se acreditarem que essa é uma mensagem que os sensibiliza, que os toca. Se vocês partilham do mesmo sentimento que eu, que é importante mais do que nunca, a Bahia exercitar um pilar básico da democracia, alternância de poder, oferecendo oportunidade a quem quer vir, a quem quer trabalhar, a quem quer sacudir estruturas, tirando um pouco de tempo aqueles que começam a ver o aparelho público como algo deles que lhe pertence, algo que viabiliza o patrimonialismo, o militante que vê no Estado apenas o fornecedor do seu emprego e não um instrumento capaz de avançar na sociedade. Perdoe transformar essa oportunidade nessa conversa, mas eu acho que, dada a qualidade da plateia, dada a qualidade das pessoas que aqui estão, eu queria lhe deixar essa mensagem para reflexão. E lhe dizer, se eventualmente concordarem com o que eu digo, a formatação do seu juízo, a formação das suas ideias, se mobilizem, arregassem as mangas. Essa reta final, essa gente é perigosa. Avancem, deem um passo a mais, exerçam sua influência, tomem o destino nas próprias mãos e nos ajude a construir uma Santo Antônio de Jesus, um Recôncavo, uma Bahia melhor para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. É a mensagem que eles deixam e me colocam à disposição para eventualmente dar uma muito obrigado.